Nós estamos iniciando a gravação do encontro de 23 de julho, depois de bastante tempo sem aula. A gente vai falar do trono da evolução, aí depois falta só o trono da geração, que é Mamãe Iemanjá e Pai Omulu. E aí a gente vai falar sobre oferenda, sobre outros temas, assim, que está naquele formulário que vocês preencheram quando começou, lá no começo. Algumas pessoas que estão aqui não preencheram o formulário porque entraram depois ou são da casa e estão participando, né? Que é a Fran, o Gabriel, né? Aí eles não preencheram o formulário, mas se vocês lembrarem, lá no comecinho eu coloquei um formulário com a maioria das dúvidas, e aí eu vou tirando dali as informações. Então, a gente vai falar do trono da evolução. E aí, dentro da evolução, a gente tem vários aspectos, assim. Lembrando que a gente tem sempre uma pegada de trazer o orixá para a nossa vida real. Então, a gente aprendeu, ao longo da nossa caminhada, tanto espiritual quanto de vida, a gente foi meio que doutrinado, né? A gente foi condicionado a certas crenças, a certas culturas, né? Na nossa infância, com os nossos pais, com os nossos avós, às vezes até na escola, né? Então, a gente carrega, e a gente vem falando isso em todas as aulas, a gente carrega muita crença do que é certo, do que é errado, do que é bem, do que é mal, né? A gente ainda tem dentro desse inconsciente coletivo uma cultura de demônio, de inferno. Se você fizer isso, vai para o inferno. Mesmo que a gente não acredite e que isso não exista na Umbanda, a gente ainda vê em algumas casas alguns aspectos nesse sentido. Em alguns saberes, em alguns sacerdotes, e aqui eu não estou falando mal de nenhum sacerdote, eu estou falando fatos, né? Que trazem isso. Se você não fizer isso, outro dia eu escutei de uma pessoa que a vida dela não ia para frente porque a pombagira dela não deixava. Aí eu fiquei pensando assim, né, Camel Botão, né? Como assim, né? Pombagira não deixa a vida dela ir para frente, por que não quer que ela se relacione com XYZ? Aí eu falei assim, mas como assim? Deus me colocou aqui, ele me deu uma vida, falou, vai lá e vive, e aí vem outra pessoa, que nem encarnada tá, que não quer que eu viva a minha vida do meu jeito. Para mim não faz sentido. Não sei se faz sentido para vocês, mas isso não faz sentido para mim. E isso vai dentro da evolução. E aí eu acredito que talvez essa pessoa tenha buscado respostas em outros lugares, e aí por ter uma crença dessa coisa, ela acabou trazendo essa crença para ela e ela realmente acredita. Ao invés de mergulhar fundo dentro da sua alma, dentro das suas memórias, no porquê que ela não se permite ser feliz no amor. Né? Às vezes a gente precisa olhar para traumas, e trauma, ele não é uma coisa ruim. O trauma, ele não é ruim nem bom. O trauma é a percepção que eu tive daquilo que me aconteceu, que pode ter sido muito bom ou pode ter sido muito ruim. E geralmente a gente associa trauma a uma coisa ruim. Então, duas pessoas que vivem na mesma casa com os mesmos pais, eles vão ter visões diferentes daquele pai e daquela mãe, de acordo com a perspectiva que aquele indivíduo traz em relação ao fato que aconteceu. Tanto é que se a gente pegar 2, 3 irmãos, aí eu não preciso nem ir muito longe, posso ir na minha família mesmo. Os irmãos da minha mãe, por exemplo, cada um fala da minha avó de uma forma diferente. Porque, de acordo com aquilo que aconteceu, cada um teve a sua percepção. Afinal, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Outro ponto muito importante, gente, vocês podem me parar para perguntar a hora que vocês quiserem, tá? Levanta a mão, abre o microfone. Outra coisa muito importante que a gente precisa começar a observar, não só em relação a Umbanda, terreiro, mas na nossa vida, é o termo espiritualidade.
Quando a gente fala espiritualidade, a gente entende uma coisa boa. Espiritualidade, que eu quero me conectar com a minha espiritualidade. Estar presente na sua espiritualidade é conectar-se com você mesmo. Afinal de contas, você é um ser encarnado, vivendo uma vida terrena, mas tudo é espiritual. E dentro do seu nível de consciência, na faixa vibratória que você emite, você vai atrair para você uma espiritualidade condizente com a sua verdade, com aquilo que você acredita, mesmo que seja baseada em crenças erradas, por exemplo, crenças errôneas, enganosas, de acordo com aquilo que você viveu, ou em outra casa de umbanda, ou na sua infância muito católica, ou muito evangélica, ou qualquer outro contexto familiar ou religioso que trouxe essa percepção de crenças para você. Então, quando a gente fala de médium, de mediunidade, de espiritualidade, de incorporação, se eu parto de uma perspectiva olhando para mim, para a minha visão, ou para aquilo que eu tento, pelo menos, vibrar para o universo, eu vou ter um contexto de que a espiritualidade vai ser sempre boa. Mas a espiritualidade é tudo aquilo que se refere àquilo que não está na matéria. Então, se eu tenho uma pessoa que é médium, mas que ela vibra escassez, raiva, ódio, que está sempre pensando que não é bom, que não serve para nada, que as pessoas são mentirosas, são enganosas, ela vai atrair para si, por similaridade de pensamento e de vibração, uma espiritualidade que vai pensar daquela forma. Então, imagina o mundo espiritual, ele é exatamente como esse mundo aqui. O que está em cima é igual está embaixo, né? Já disse o Caibalion, não lembro agora do nome do autor que falou isso, mas olha para a sua vida, não precisa acreditar em mim, para e observa, né? As pessoas vão atrair para si de acordo com o que elas acreditam e vibram na alma, não é no pensamento, porque eu posso pensar assim, minha vida é linda, mas quando eu estou sozinho, ou quando eu estou num cantinho chorando com a cabeça no travesseiro, eu estou vibrando as coisas mais horrorosas para mim. E aí essa espiritualidade que eu atraio, seja espírito, seja guia, seja a energia do universo, ela vai estar consoante com aquilo que eu vibro e acredito. Então, por isso que a gente precisa prestar atenção e lembrar que o grande propósito da nossa vida aqui, e às vezes a gente tem um monte de gente que fala de propósito de vida, né? Que você tem que achar seu propósito. O propósito da sua vida é você. É a sua jornada evolutiva. Você é o seu propósito maior. Você estar aqui é o seu maior propósito. O seu maior compromisso é com a sua jornada evolutiva. E aí isso leva várias considerações, porque aí você olha para o outro, eu tenho os meus familiares que sofrem, eu tenho dependência emocional de um lado, familiares conflitantes, um trabalho difícil, e aí é você olhar para dentro desse compromisso que você tem com você, nessa jornada evolutiva, lembrando que a gente está falando do trono da evolução, e buscar aquilo que faz sentido para você e para sua alma, seja em ambiente de terreiro, seja religioso, seja no trabalho, seja na vida familiar, o pai, mãe, marido, esposa, amigos, né? Na vida. O grande palco não é dentro do terreiro ou numa casa religiosa. O grande palco da vida é aqui, fora, onde vocês estão aí. Na casa de vocês, com os familiares, com os amigos, no trabalho. Então, é você buscar dentro de você aquilo que faz sentido. Porém, a gente vai olhar, e muitas vezes a gente, para tomar alguma decisão, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. E às vezes a gente pode gerar conflitos. E às vezes, muitas vezes, a gente deixa de fazer aquilo que a gente gostaria
para não criar conflitos, né? E aí a nossa vida vai ficando estagnada, não só paralisada na evolução, na nossa evolução. Quando a gente fala de evolução aqui, eu não estou falando eu em relação a outros seres, eu estou falando eu em relação a mim mesmo. É a minha evolução, é a sua evolução. E a gente tem uma disseminação de que há pessoas mais evoluídas do que as outras, né? Que eu sou mais evoluído do que você, ou você é mais evoluído do que eu. E esse não é o verdadeiro propósito. Isso traz um paradigma de uma evolução muito ocidental. Ai, quase que desligou, achei que estava desligando. Ocidental. E aí, quando a gente traz os princípios iorubás, os princípios africanos, a psicologia dos orixás para a nossa vida cotidiana, a gente precisa observar aonde que eu gostaria, onde que eu quero chegar na minha evolução de vida, de jornada encarnatória, e aonde que eu estou e para onde eu quero chegar. E que no meio desse caminho, eu vou precisar abrir mão de algumas coisas. E que isso vai gerar conflitos. Mas, no fim das contas, é a sua jornada encarnatória, não é a do outro. Isso não quer dizer ser egoísta, isso não quer dizer não ter compaixão pela dor alheia, isso não quer dizer nada de paradigma ocidental de que se eu não ajudar o outro, Deus não vai gostar de mim. Não tem nada a ver com isso, né? Então, quando a gente começa a falar do trono da evolução, a gente vai trazer duas palavras muito importantes nesse trono, né? Ancestralidade e estabilidade. Nanã é aquela que traz essa ancestralidade, é a orixá mais velha, é a orixá da sabedoria, é a orixá que ajudou Oxalá, né, na mitologia africana, é o orixá que ajudou Oxalá a formar o ser humano, né? Ele emprestou a lama, emprestou o barro para que Oxalá conseguisse ali formar o primeiro ser, lembrando que isso é só uma mitologia, né? São mitos que trazem ensinamentos. Inclusive, eu queria ter começado essa aula com esse mito, mas eu não consegui achar dentro do meu drive o livro da mitologia dos orixás, que eu tenho tanta coisa naquele drive que eu fiquei perdida. Mas posso estar mandando depois lá no grupo para vocês. Então, a evolução espiritual, ele não é um destino que você tem que alcançar. Ai, que eu tenho que ser um ser evoluído, né? Mas ele é um movimento interno de retorno à sua essência. A essência de quem você é de verdade. A essência de quem você veio fazer, do que você veio fazer aqui. E aí, quando você vai se libertando dessas camadas que foram impostas para a gente vai descobrindo. Então, a evolução, ela é um fluxo natural da alma em direção à sua completude. Então, é um buscar da alma em direção àquilo da onde ela veio, que é a origem divina, que está em todo mundo. E aí, quando a gente olha para a educação judaico-cristã, que colocou Deus num trono lá em cima. Num trono lá em cima. Então, Deus está lá em cima, né, julgando os vivos e os mortos, né? Esse vai para o inferno, esse vai para o purgatório, esse aqui vai para o céu. Então, a gente separou o ser humano encarnado da divindade, de Deus, do Criador. Quando, na verdade, nós somos Deus. Não na sua grandeza, né? Mas nós somos uma centelha divina. Nós somos o todo, o multiverso consciencial que veio nessa vida através de viver experiências. Então, quando eu vivo as minhas experiências aqui, sejam elas dolorosas ou não,
Deus está vivendo essas experiências comigo e eu estou proporcionando a expansão, não só da minha consciência, como de do meu coletivo, inclusive daqueles que vieram antes de mim, inclusive das vidas que eu tive atrás, né? Então, quando a gente fala de ancestralidade, nós não estamos falando só dos pais, dos avós, dos bisavós, dos tio-avós, tataravós, a gente também está falando da ancestralidade que a gente trouxe através da vida, das vidas que nós tivemos passada. Então, a ancestralidade, ela engloba nossa família ancestral, né? Tios, avós, tataravós, todos aqueles que vieram antes de nós, e através da vida deles, nós podemos chegar até aqui, mas também estamos falando das vidas que nós vivemos antes dessa, e das memórias que nós trazemos. Das memórias que nós trazemos dentro aqui dos fragmentos de consciência, inclusive do inconsciente coletivo. Então, a ancestralidade, ela é muito mais do que só a minha família. Porque quando eu dou um passinho em caminho em direção à minha evolução, eu proporciono que todos aqueles que vieram antes, ou todos aqueles fragmentos de consciência, ou tudo aquilo que engloba a minha ancestralidade, também dê um passinho para frente. E mais do que isso, eu proporciono aos meus descendentes uma vida melhor. Porque eu um dia, você um dia, também vai ser um ancestral. Vocês já pararam para pensar nessa possibilidade? Que daqui 100 anos, por exemplo, que ninguém mais vai estar aqui, ninguém daqui, né, de nós. Eu acho, né, não sei. A gente vai ser um ancestral. Aí você fala assim, mas eu não tenho filhos. Ancestral independente de filhos, né? Eu posso parir outras coisas além de filhos, né? Não preciso parir filhos. E para ser ancestral, eu não preciso deixar uma descendência, né? Virão pessoas da minha linhagem depois, sejam através do meu irmão, da minha irmã, de primos, e aquilo que eu vivi impacta nos descendentes. Então, aquilo que eu deixei de resolver aqui, eu deixo para os outros que vêm depois. Então, aquilo que eu não curo em mim hoje, que eu não quero olhar, que eu quero esconder debaixo do tapete, eu deixo de herança para quem vem depois, seja quem for. E quando a gente olha para a sociedade, né, que exige que a mulher tenha filhos e tudo, isso não é um paradigma da cultura africana, né? Você pode parir projetos, pode deixar de legado o seu trabalho, alguma coisa que você cria, né? Aí vem Iemanjá. Então, o trono da evolução, ele vai reger esse caminho. Não como um salto, não é para a gente saltar. Hoje eu sou assim, amanhã eu sou perfeita. A gente não está rumo à perfeição. Isso é uma visão errada que ensinaram para nós. A gente está rumando a uma evolução em que, aos pouquinhos, eu vou integrando as minhas dores, as minhas sombras, e fazendo ciclos para que se tornem pontos de virada. Pode ver que de tempos em tempos a vida faz uma mexida com a gente, justamente para a gente não estagnar no sofá, para a gente continuar movimentando. A vida, ela é movimento. Então, o passado, ele vai se converter em solo fértil, para quê? Para que a gente floresça como ser humano, floresça como espírito encarnado, e proporcione não só para mim, mas para o meu entorno, através da minha própria evolução, olhares melhores, quebra de paradigmas, né? Então, o Baloaê e Nanã, eles vão atuar como forças complementares. O Baloaê vai trazer a firmeza, a estrutura, a cura consciencial,
pode ser até cura física, e a estabilidade. A estabilidade de eu me ancorar nesse corpo físico que meu espírito está, para que, ancorado nesse corpo físico, eu crie abertura para viver as experiências que eu vim viver aqui. Para que, através das experiências, eu possa trazer essa expansão de consciência. E a expansão de consciência já é Oxóssi. E Nanã, ela vai oferecer esse acolhimento. Ela vai ser um transmutar emocional, uma conexão com a ancestralidade espiritual da qual nós viemos. Então, esse trono é muito mais do que evoluir, é se tornar inteiro. Então, quando a gente olha só para Nanã... deixa eu pegar minha água, gente, esqueci ali em cima. Gente, vocês têm alguma pergunta? Vocês ficam tão quietinhos. Não tem perguntas? Então, continuemos. Qualquer coisa, escreve no chat que eu vou olhando. Então, Nanã, ela é o ventre ancestral que vai transmutar. Transmutadores, mágoas, sofrimentos, né? E a gente não veio nessa terra, aqui, para sofrer e pagar a dívida do passado. Não é isso o objetivo. Ah, mas tem o karma. A gente nem sabe o que é karma. Porque a gente, aqui no Ocidente, fez uma mistureba de karma que não tem nada a ver com o que o povo oriental prega. Karma é ação. Karma é aquilo que eu vim vivenciar aqui nessa terra, né? E aí a gente não veio para sofrer, mas a gente vai passar por dores. Então, a dor, ela não é uma opção. Eu vou passar por dores. Mas o sofrimento, que é aquela coisa que a pessoa vai ficando naquela dor, né, que vai gerar doença emocional, psíquica, ela é opcional. Depende do quê? Da visão que esse ser tem diante a vida. Mas nem sempre é fácil não sofrer, né? É um processo. Então, Nanã Buroquê, ela é o mais antigo dos orixás. Ela é uma linda, né? Ela não rege apenas a água dos pântanos, né? Mas ela rege o tempo profundo da alma. Diferente de Oiatempo, e Oiatempo ela rege o tempo cronológico, presente, passado, futuro. O Oiatempo é um grande portal onde vai me ligar com o passado, não só o passado tipo de 2010, por exemplo, mas o meu passado de alma, com aquilo que eu quero e com o agora. Mas Nanã, ela vai reger o tempo, a maturidade, o tempo que esse ser leva para chegar onde tem que chegar. Pode levar uma vida, 2 vidas, 3 vidas, 4 vidas, não importa, né? Então, as funções desse trono de Nanã, ela vai decantar essas emoções. Então, quando você estiver passando por um sofrimento, por uma dificuldade, por um conflito, para quem que eu vou pedir ajuda? Para Nanã. Porque ela vai decantar essas mágoas, essas culpas, esses ressentimentos. Eu não vou pedir para Yansan, porque Yansan vai fazer um vendaval, né? E aquela coisa voluptuosa de Yansan. Então, não vou pedir para Iemanjá, porque Iemanjá tem as marés, né? Mas eu vou pedir para Nanã me ajudar a entender, a transmutar essa mágoa, esse conflito, esse ressentimento, esse trauma. Ela ajuda a transmutar dores antigas e vai trazer essas dores e transformar isso em aprendizado, sabedoria, e vai conectar a sua alma à sua linhagem espiritual. E essa linhagem espiritual, ela pode ser os guias que estão lá com vocês no terreiro, para quem é de terreiro, mas os meus ancestrais. Para eu reconhecer a força desse povo que veio antes de mim,
Ou ao invés de ficar olhando só para a coisa ruim da minha família, né? Olhar para aquilo que eles viveram e transpuseram, apesar de todo o sacrifício, né? E quando a gente olha, por exemplo, para pai e mãe, por exemplo, que são os com quem a gente tem mais contato, com quem a gente tem mais ligação, né? Foi quem trouxe a gente para cá, permitiu que a nossa existência acontecesse. Eles, se eles te faltaram para você, por exemplo, na infância, se você olha a infância deles, talvez tenha sido muito pior que a sua. Mas aí eles pegaram todas essas dores e conseguiram fazer um pouquinho melhor. E aí você vai fazer um pouquinho melhor. E aí o próximo vai fazer um pouquinho melhor. E aí cada geração vai melhorando. Isso é uma evolução geracional que está dentro do axé de Nanã. E eu acho que de todas as coisas que Nanã rege, o mais importante é o esquecimento, né? É ela que, quando você vai encarnar, traz o véu do esquecimento para que você não se lembre das suas vidas anteriores, né? Para que você não se lembre de tudo aquilo que aconteceu, justamente porque essa é uma oportunidade nova. É uma nova encarnação, para que você possa continuar evoluindo, sem carregar culpas que possam paralisar você. Então, esse esquecimento das nossas jornadas anteriores, na verdade, é um grande presente. E pode ser que algumas pessoas lembrem de algumas coisas aqui, outras ali, e tá tudo bem. Mas isso não é uma coisa ruim, é um presente. Justamente para você recomeçar sem o peso daquilo que foi. Um presente divino. Esquecer não é uma negação daquilo que eu vivi, porque tudo aquilo que eu vivi eu trago dentro do meu campo áureo, mas é uma preparação para um novo ciclo de aprendizado. Então, se a gente fosse refletir sobre Nanã, num viés onde você olha para você mesmo, lembrando que esse é o objetivo da nossa encarnação, quais memórias, sentimentos ou histórias você ainda não decantou? Ao que você ainda está preso, que impede você de continuar no caminho da evolução? Que emoções antigas continuam ainda pesando a sua alma? Você consegue acolher o tempo que a sua cura precisa? Porque cada um vai ter um tempo para se curar. E aqui eu estou falando de cura emocional, espiritual, né, ou física, né? Tem gente que fica gripado, por exemplo, e fica caído na cama. E tem gente que pega a gripe e 3, 4 dias já passou, né? E é o mesmo vírus, mas são organismos diferentes. Então, cada ser humano vai ter um olhar para aquilo que acontece com ele. Por isso que eu não posso calcular o tamanho da dor do outro, ou achar que a dor do outro é maior ou menor do que a minha. Porque eu não sei qual o sapato que ele está usando, né? Nem em que chão ele está pisando. Há algo que você precisa esquecer com amor, e não é nem esquecer, mas soltar para você seguir com leveza? Então, são questões que, quando a gente olha para Nanamburuque, a gente precisa se atentar. E vocês vão perceber aqui que eu não vou trazer questões ligadas ao orixá, referente a candomblé, eu não sou do candomblé. Eu acredito num culto ao orixá completamente diferente do que a grande maioria das pessoas cultua aí. Eu acredito que você pode sim cultuar o orixá na sua casa. Se você quiser ir na ponto de força, você vai, mas não é uma condição para que o orixá te atenda, porque assim como um dia a educação judaico-cristã separou Deus e colocou ele lá num trono, eu também acredito que muitos lugares ainda pregam que você não é digno de ter o orixá. E eu não acredito nisso, porque o orixá habita em você. E também houve uma separação do orixá e da pessoa. Então, tem lugar que se você só pode cultuar o orixá se você for iniciado.
E tá tudo bem, eu não tô falando mal deles, eu tô falando da minha visão, tá? E aí cada um faz do jeito que quiser e cada um segue aquilo que acredita. Mas dentro da visão que eu trago, o orixá está dentro de você. Então, não há uma separação entre o orixá, a energia do orixá e a Patrícia, ou o Gabriel, ou a Fran, ou a Maria Eduarda, ou a Eduarda. Não há essa separação. Então, você tem Nanã dentro de você. Nanã, o Muluba, Luaê, independente de quem você seja filho, as energias do orixá estão sempre vibrando aqui no cosmos, no universo, o tempo inteiro. E é a eles que eu me recorro quando eu preciso. Então não há essa separação de colocar o orixá lá e você aqui. Ó, quem é você para viver o orixá, ou para ser do orixá, ou para cultuar esse orixá? Ué, sou filho dele. Então é trazer uma visão que traga o orixá para nós, né? Para nossa vida diária. E aí, quem são os filhos de Nanã? Nanã, os filhos de Nanã vão trazer uma sabedoria silenciosa, vão trazer uma paz, vão trazer uma calma, né? Quando eles estão em equilíbrio com essa energia. Lembrando que a gente tem o equilíbrio com a energia do orixá, e como a gente tem a influência de tudo isso que acontece aqui na nossa vida, desde o dia que a gente encarnou até o momento de hoje, a gente pode ficar em desequilíbrio com essa energia e às vezes até esquecer dessa energia, né? Mas os filhos de Nanã que estão ali conectados, né, com essa força em equilíbrio, eles vão perceber os ciclos da vida com mais clareza, vão respeitar os seus processos, respeitam os processos de envelhecimento que todo mundo aqui vai passar, né? Todo mundo aqui vai ser velhinho um dia. O único jeito da gente não ser velhinho um dia é indo embora daqui antes. É o que eu não quero, não desejo para vocês, né? Então, os filhos de Nanã aceitam esse processo dos ciclos da vida, né? Criança, adolescente, adulto, um adulto jovem, um adulto maduro, o idoso. Então, eles têm esse saber. Então, são pessoas que são acolhedoras, eles não julgam, eles são lentos em julgar, eles geralmente vão absorver a dor dos outros com muita paciência, com muita empatia. Eles são curadores espirituais, aqueles que veem o outro com alma. Eles vão trazer uma estabilidade energética e emocional. Vão manter a calma no meio do caos. O mundo está caindo e o filho de Nanã está ali, tranquilo. Eles vão transmitir uma presença que passa uma energia de estabilidade, de lentidão, mas não a lentidão que é preguiçoso ou lento demais, mas é uma lentidão, sabe aquele caminhar que você precisa para restaurar o equilíbrio, né? Então, eles vão ter essa energia que sabe o fluir da vida quando estão conectados, né? Com a energia do orixá. Em contrapartida, se eu estou em desequilíbrio desse orixá, eu vou ter uma tendência a ser uma pessoa muito melancólica, um apego ao passado muito grande, né? Então, porque tem essa profunda ligação com o tempo e com o inconsciente, se a gente tiver, se essas pessoas, se os filhos de Nanã, filhas de Nanã, tiverem em desequilíbrio, eles vão se perder em memórias, nostalgias, mágoas antigas, vão ficar presos naquela dor e não vão deixar, não vão soltar para que sejam transmutadas, né? Eles vão permanecer em muito tempo, por longos períodos, paralisados, com dificuldade de tomar decisão, de se movimentar diante as mudanças necessárias. Vai ter um excesso de introspecção muito grande, bloqueando aquela comunicação afetiva, dificultando trocas relacionais. Eles se fecham nos seus casulos, né? Eles vão ter uma resistência
com exigências de rapidez e produtividade do mundo moderno, né? Então, eles herdam uma energia arquetípica lenta, madura. Então, eles vão resistir a esse fluxo constante, esse movimento, essa doideira dessa vida aqui, né? Isso vai causar um desequilíbrio para eles, né? E, por outro lado, se estiver vivendo isso, pode ser uma grande oportunidade de evolução, né? Muitas vezes esses filhos de Nanã vão reencarnar em linhagens familiares densas, com histórias pesadas, né? Mas nem sempre, né? Espiritualmente adoecidas, justamente porque eles trazem essa energia de decantação, de transmutação, de promover com que essas memórias familiares dolorosas sejam decantadas, transmutadas, através dos seus movimentos de acordo com a vida. Filhos e filhos de Nanã, eles costumam ter a alma velha, né, já vivida. Então, eles vão carregar resquícios de muitas existências anteriores. Eles vão lidar com a vida com muita naturalidade. Então, como que eu posso fazer para eu voltar para esse caminho de equilíbrio de Nanã? Respeitar o tempo e os silêncios, sem se isolar da vida, buscar práticas espirituais que vão me ajudar a me conectar com essa ancestralidade, com essa espiritualidade, meditações, orações, oferendas, posso fazer no altar da minha casa, né? Evitar se prender ao que já passou, praticar o perdão, o auto-perdão, aí a gente vem com a energia de Oxumaré, como forma de limpeza interna, estar em contato com a natureza, com os jardins, com lagos, né? E ir no ponto de força desse orixá para você se recarregar dessa energia. Pode trabalhar, assim, com movimentos lentos, né? Yoga, caminhada, né? Então, se a gente fosse sintetizar a hereditariedade de Nanã, seria que os filhos de Nanã carregam a profundidade silenciosa da lama primordial da vida. Né? São pessoas que vão decantar memórias, acolhedores esquecidas, caminhar com alma, mas uma alma enraizada no tempo de cada um. Então, E como é que eu posso cultuar Nanã? Né? A saudação para Nanã, a gente fala, saluba, Nanã. A gente são velas lilazes, alguns lugares roxas, brancas, né? O branco é neutro, uva, vinho tinto, figo, flores roxas, flores lilazes, tudo nesse tom, né? E o lilás, o lilás é a cor da espiritualidade. Lá no YouTube tem um vídeo que eu ensino uma oferenda de Nanã, depois eu coloco lá no grupo. É de uns anos atrás, mas vale a pena para quem quiser trazer essa energia de Nanã para sua casa, né? Para sua família, para sua alma, às vezes está passando por uma dificuldade, para você trazer essa energia dessa orixá tão sábia e muito pouco cultuada, né? Todo mundo fala de Oxum, de Ogum, de Xangô, mas os orixás mais velhos geralmente são meio que deixados de lado. Talvez seja por essa evolução do mundo, né? Talvez a gente chegue lá. Alguma pergunta de Nanã, gente? Tá chato? Me fala. Que aí a gente vai para o Baluaê. Eu vou ter que correr aqui, o Baluaê. Dúvidas, perguntas, tá claro? Vocês dormiram, gente? Não, tá claro. Tá bom. Então tá bom. Aí tem ai, cliquei errado em ver a mensagem, tem umas mensagens aqui. Cláudia, a Nelma perguntou, posso cultuar Nanã no dia de segunda? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo também. Tá? Não tem dia certo para cultuar o orixá. Nem dia, nem hora. É a hora que você precisa. Tá? Acordei de madrugada. Posso acender uma vela para Nanã? Pode. Né? É a hora que você precisa do orixá. Para falar com Deus, não tem hora, né?
nem dia. E ele ouve. É a mesma coisa com o orixá. Vamos falar para o Baloaê. O Baloaê é maravilhoso, né? Ele é o senhor das passagens. É ele que faz a passagem do espírito que acabou de desencarnar, né? O Mulu foi lá e cortou o cordão que liga o espírito ao corpo físico e entrega para o Baloaê para que leve esse espírito à nova vida, né? Espiritual. Então, que faz a passagem entre... E o contrário também, né? Nanã vai lá, arruma esse espírito, faz lá o esquecimento, vai diminuindo esse espírito em forma de feto, né? Vai apagando as memórias para que ele possa vivenciar aquela gestação. E aí depois, quando ele vai fazer a passagem do útero para cá, também é energia de Obaloaê. Né? Então, na hora do nosso encarnar, tem vários orixás envolvidos ali, né? Eu tenho Iemanjá, porque tem uma pessoa, a mulher vai virar mãe. Eu tenho Oxum, que cuida dessas águas onde o feto e o bebê fica ali, que rege a fertilidade. Eu tenho Baluaê, que vai fazer a passagem desse corpo, desse bebê para a vida, e com isso eu tenho Oiá, tempo, que vai trazer esse novo tempo cronológico para esse ser, e eu tenho Oxalá, quando o bebê dá a primeira respiração, né, que ele inspira o ar pela primeira vez, é energia de Oxalá, né, que Oxalá é ar, né, é essa energia da vida, de celebrar a vida, né, do novo encarne. E aí o Baloé vai trazer essa estabilidade que cura, e o silêncio que ensina. Né? Então, além de ser o orixá das passagens, passagem para todo lugar, né? Não é só de uma vida para outra, encarnado, desencarnado, mas quando eu vou passar de um lugar para o outro, de um ciclo para o outro, acabou esse ciclo, eu vou começar um novo ciclo, também eu vou passar de um lugar para o outro, começar num emprego novo, também é energia de Abulauaê. Né? E ele também é aquele que acolhe a alma, tanto encarnada quanto desencarnada, nos momentos em que a dor parece insuportável, a vida parece sem direção, e quando o corpo adoece. Mas o Boloaê, ele não é um curandeiro qualquer. Ele não vai oferecer um apagamento da dor que você está sentindo. Ele não vai oferecer uma fuga dessa dor, mas ele vai sustentar essa dor até que essa dor se converta em consciência. Então, eu vou sofrer, eu vou sentir essa dor, seja a dor do abandono, a dor da rejeição, a dor da perda de um amor, a dor da perda de um ente querido, qualquer tipo de dor, né? A dor da humilhação, a dor de viver num lugar que eu não quero estar, mas o Baloaê vai sustentar essa dor até que você entenda, através dos aprendizados que essa dor veio trazer para você, a converter tudo isso numa consciência expandida. O Baloaê, no trono da evolução, ele vai promover a cura consciencial, ou seja, a cura que emerge quando a alma compreende a sua dor. Para dar um exemplo prático aqui, eu vou dar um exemplo meu, das minhas dores, hein, ó. Conta para ninguém. Brincando. Eu trago dentro de mim a dor do abandono. É uma dor que eu tenho que trabalhar. Eu sou consciente dessa dor, já melhorou muito, eu não sofro mais, mas ainda dói, né? Então, você não vai curar essa dor no sentido de nunca mais vou sentir. Você vai aprender, e aí eu não fui abandonada pela minha mãe, não, viu? Não sei o que aconteceu, mas eu trago isso muito, muito forte. Você vai sentir essa dor, e aí você vai aprender a conviver com ela. Então, você está consciente, você vai passar por momentos que vão acionar esse gatilho dessa dor,
E você vai aprender a conviver com isso e saber que isso é seu, que não é a culpa do outro, nem foi o outro que causou, mas é uma dor que você traz na alma, e você vai aprender a conviver com isso, até que você vai acionar esse gatilho e isso não vai doer tanto igual doeu da primeira vez. Esse é o caminho. Então, quando a gente fala assim, você vai curar as suas dores emocionais, não vai acontecer uma cura igual, tipo, eu tô gripado, amanhã eu não tô mais, porque o vírus foi embora do meu corpo. As dores emocionais, as dores da alma, elas são diferentes. Então, primeiro você tem que tomar consciência dessa dor, que a grande maioria das pessoas não tem consciência das dores que carregam. Ou culpam o outro, responsabilizam o outro, ou finge que não é nada disso, ou se auto-enganam. Então, você vai tomar consciência. E eu não tenho só essa, eu tenho outras, né? Aqui é só um exemplo. E aí você vai ter um processo até você tomar consciência disso. Então, eu tive um processo, tomei consciência. Aí eu achei que estava super curada. Aí veio a vida e me passou uma rasteira. E aí você vê, opa, não tô tão assim, não. Vamos olhar para isso de novo. Aí vai, olha e sente, e faz oração, e faz oferenda, e pede, né? E aí você vai trabalhando dentro de você e busca conhecimento, e aí aí você aprende a conviver com isso. Eu sei que eu tenho isso vai doer, se acontecer. E aí você aprende, inclusive, a se preservar, a não estar em lugares, nem com pessoas, e nem em situações que vão cutucar essa sua ferida. E isso é uma responsabilidade com você, enquanto ser encarnado. E aí você vai aprender até que um dia vai acontecer e você vai, até que nem doeu tanto. Estou melhorando, um dia eu chego lá, né? Então, é para o Baluaê que a gente pede, e é para ele que a gente recorre quando a gente precisa enfrentar essas dores da alma que a gente traz, todo mundo traz. Eu trago, você traz, os outros 100% da humanidade traz, cada um as suas, né? As 5 dores principais são abandono, rejeição, humilhação, injustiça e traição. São as 5 principais. Mas, e aí elas se desdobram e outras, né? Que são submodalidades dessas mesmas dores, né? O Baluaê vai fortalecer as bases emocionais da alma, oferecendo estabilidade e estrutura para você continuar. E não só estabilidade da alma, mas ele vai ancorar e vai equilibrar esse corpo físico, para que a gente possa integrar o corpo físico com o corpo emocional. Baluê também vai ensinar o silêncio, a paciência e a humildade como caminhos do amadurecimento. E humildade aqui não é aquela coisa de ser pobrezinho, humildezinho, não é nada disso. Eu também... Humildade é você reconhecer dentro de você que você é tão igual àquele outro, que você sangra igual o outro sangra, que no final da vida vai todo mundo para o mesmo buraco, e a gente ainda fica brigando uma vida inteira para provar quem é que tem razão, perdendo tempo de vida aqui, com briga para ver que terreiro que é melhor que o outro, que médium que é mais evoluído que o outro, qual guia que é mais bonito que o outro, que lugar que cultua o orixá melhor, que aquele lá é melhor do que esse aqui, que o Águas de Iemanjá é melhor do que o outro, ou que o outro é melhor que o Águas de Iemanjá, e a gente fica nisso, e a vida está passando, né? Olha como a gente se auto-engana e se perde na vida. São as distrações que a vida traz justamente para a gente fugir mesmo do nosso caminho. E o Oboloé vai sustentar o florescimento interior depois da tempestade, né? Ele vai ajudar a sentar essas energias, essas emoções, vai entregar para Nanã, para que Nanã transmute e decante tudo isso, para que você possa continuar, se renovar, encerrar esse ciclo com o Omulu, renovar com o Xumaré e começar a se amar mais com o Oxum, e decidir com Ogum, expandir a consciência com Oxóssi, e aí continua.
Então, todos os tronos e todos os orixás, eles estão interligados, interrelacionados. Então, o Baloaê, ele não remove a dor, ele transforma em chão firme. Porque pode olhar para a sua vida e não precisa acreditar em mim. Vai buscar na vida as respostas, né? Observa. Os momentos mais difíceis da sua vida foram os que te trouxeram mais ensinamentos. Foi onde você mais evoluiu, vamos dizer assim. Pode olhar. Então, se você fosse olhar para o Baloaê, dentro desse viés da sua encarnação, você deveria se perguntar qual dor sua alma ainda resiste e integrar. Onde falta firmeza, estabilidade para você seguir em frente? Você busca cura ou quer fugir da sua dor para não ter que olhar para ela? Que parte da sua história ainda não foi abraçada com amor? Então, essas são coisas que você pode se perguntar aí. E aí, para a gente falar dos filhos e filhas de Obaloaê, a gente vai falar que lembrando que o Baloaê rege essa estabilidade, é o Baloaê que sustenta, a energia de Obaloaê que sustenta em equilíbrio os 3 principais corpos que a gente tem aqui nessa vida, né? Corpo físico, o corpo emocional e o corpo espiritual. É a energia de Obaloaê que vai sustentar e dar estabilidade para que esses 3 possam ficar em equilíbrio, para que a gente possa viver uma encarnação joinha. Então, se eu estou com dificuldade nisso, é para o Baloaê que eu recorro. E aí, eu equilibrando esses 3 corpos, que eu acho que eu mostrei numa outra, quando a gente estava falando de chakras, né? Mostrei um negócio aí que falava dos corpos, né? Ele vai, quando eu estou em equilíbrio, eu vou permitir que a minha consciência se mantenha lúcida diante das turbulências da vida. Então, viver orixá, viver a espiritualidade, não vai fazer com que a sua vida seja flores. E nem vai fazer com que você nunca tenha problemas. A gente veio aqui nessa vida para resolver justamente esses problemas. Todos, mas tem alguns problemas que a gente mesmo cria, ou a gente mesmo vai atrás, porque a gente dá abertura para aquilo que a gente não precisava dar. Com essa coisa de querer ser bonzinho e ajudar todo mundo. Nem todo mundo quer ser ajudado. Nem todo mundo está pronto para receber ajuda. A ajuda tem ordem. Né? Um dia a gente pode falar também das ordens da ajuda, né? E o desequilíbrio que eu causo, tanto para mim quanto para o outro, quando eu quero ajudar quem não quer ser ajudado. Eu estou evitando que esse outro, e aqui ajudar não é não oferecer um prato de comida, gente, não é isso. Se eu estou vendo a pessoa com fome, ou se eu posso estender uma mão e eu vou fazer isso, mas eu também vou respeitar se a pessoa não quer. Isso não é que a pessoa é ingrata, ela não quer, deixa ela não querer. Deixa ela, né? Cada um com seu cada um. E é o Baloaê que vai sustentar esses corpos, e aí esse campo de atuação desse orixá vai estar profundamente ligado à saúde integral. Não só no corpo físico, no corpo biológico, mas, sobretudo, no nosso corpo emocional, no nosso corpo espiritual, na cura das memórias, na cura das emoções e dos desequilíbrios conscienciais. Porque se eu sou um médium, por exemplo, que estou começando o meu desenvolvimento mediúnico, e eu acho que eu já falei sobre isso, mas vou falar de novo. Para desenvolver, a gente tem 4 pilares, né? O pilar físico, o pilar emocional, o pilar material, né? Da estrutura do terreiro, que abrange que você está inserido, né? E a estrutura espiritual. Desses 4 pilares do desenvolvimento mediúnico, o emocional, o emocional e o estrutural são os mais importantes. Porque o corpo físico você já tem, tá aqui preparado. Mas se eu tô com desequilíbrio nas minhas emoções, nas minhas
dúvidas, eu não vou permitir que esses 3 corpos que eu falei, físico, emocional e espiritual, eles se unam para que eu possa desenvolver o desenvolvimento, fazer o meu desenvolvimento mediúnico com sabedoria, com maturidade, sem interferir na incorporação, etc., né? Que eu possa deixar o espírito, o guia, trabalhar sem me meter. Então, se eu estou num ambiente também que não me proporciona isso, eu também vou travar, né? Por isso que eu sempre falo, não se coloque em lugares onde vão acionar gatilhos de dor em vocês. Ou se vocês estão no lugar que, por exemplo, mas também não é uma coisa, acionou um gatilho aqui, vou sair desse lugar. Também não é assim, né, gente? Vamos ser adultos também. Porque aí toda hora aí eu tô fugindo da dor, né? Eu vou olhar para mim, vou falar o que doeu, por que doeu, vou entender isso e vou olhar que o outro também não fez nada demais, era mais eu do que o outro, né? Preciso bom senso também, senão a gente vai sair fugindo de todo lugar, daqui a pouco tá trancado no banheiro, não sai para lugar nenhum. Então, olhar para esses desequilíbrios conscienciais que a gente traz e buscar um lugar. Quando eu falo de lugar de estrutural, é um lugar que te acolhe, onde você tem espaço para conversar, para tirar suas dúvidas, para entender, para aprender a cultuar seu orixá, para aprender a cultuar seu guia, para aprender a cultuar um orixá que, mesmo que não seja na sua coroa mediúnica, por exemplo, Nanã não é da minha coroa mediúnica, mas eu vou recorrer a ela se eu estiver passando por um desequilíbrio, por um conflito, onde eu preciso de harmonia, de calma, de tranquilidade, de curar essas mágoas. Você tem que ter essa liberdade. E aí o que eu vejo em muitos lugares, na grande maioria, mas graças a Deus eu vejo alguns lugares, graças a Exu, eu vejo alguns lugares que estão se libertando disso, sacerdotes que querem deter o poder, querem deter o conhecimento para que possa os filhos ficar presos ali. E a gente precisa acabar com isso. Não sou eu sozinha que vou acabar, né? É um desenvolver da consciência, né? Que você não pode, você não está pronto para saber disso. Como assim não está pronto para saber disso? Por quê? O que precisa acontecer para eu estar pronto ou não? Né? Uma coisa é você preservar um adolescente, uma criança. Outra coisa é eu negar conhecimento para uma pessoa adulta, que sabe lidar com as próprias escolhas. Então, quando eu falo de estrutura, eu estou me referindo a isso, tá? Então, o Baluaê vai transmitir para os seus filhos e filhas uma força silenciosa que estabiliza e sustenta, mesmo diante do caos, quando eu estou em equilíbrio. Quando eu não estou em equilíbrio, aí vai virar um auê na vida, né? Quando eu não estou em equilíbrio com a energia desse orixá, eu vou ficar doente do corpo físico, da alma, do espírito, da emoção, né? Então, a função divina de Oboloê é restaurar a consciência, retomar essa saúde integral nos 3 corpos, né? Físico, emocional e espiritual, reorganizar esses campos vibracionais, limpar registros de dor, que pode estar cristalizado aqui, né, esses fragmentos de memória de consciência que estão grudados no nosso perispírito, no nosso campo áurico, para que eu possa continuar no caminho da evolução. Quando esses filhos estão integrados com o Papai Obaloaê, eles vão ter uma estabilidade interior, são pessoas com um eixo interno muito forte, que mesmo que passe por dificuldades, eles vão manter uma postura resiliente e firme, e resiliente não é conformismo, né? Resiliente é aceitar a vida do jeito que ela está hoje e promover mudanças para que ela fique melhor. Né? Diferente, uma pessoa conformada com uma vida ruim, ela não está em equilíbrio com o orixá, né? É diferente. Eles vão transmitir segurança e equilíbrio para as pessoas que convivem com elas. A energia de filhos de Oboloaê vão estabilizar os ambientes, podem ser excelentes cuidadores, conselheiros, líderes, né? São pessoas que vão trazer essa estabilidade para os lugares onde elas estão. Vão ter uma capacidade natural de reorganizar o caos, né?
Então, eles são ótimos para lidar com crises, tanto pessoais quanto alheias, costumam organizar tarefas, pensamentos, ambientes. Então, vão ser aquelas pessoas que gostam de organizar, de manter as coisas, cada um no seu lugar, as tarefas bem direcionadas, né? Vão conviver profundamente com as suas dores e vão, com isso, tender a ter muita empatia, uma empatia genuína pelos processos de cura de outras pessoas. Filhos de Oboloê são muito comprometidos com aquilo que eles se propõem a fazer, são firmes, metódicos, e eles têm um senso de responsabilidade muito acentuado. Se está em desequilíbrio, quais os desafios que esses filhos de Obaloê trazem? Eles vão trazer uma carga emocional e uma carga kármica muito pesada. Vão trazer dores familiares, doenças crônicas, memórias traumáticas, sofrimentos espirituais profundos, não só seus, mas também herdados das suas linhagens ancestrais. E isso quando estão em desequilíbrio. E é uma tendência, né? Eles vão tender à rigidez por esses filhos prezarem a estabilidade não só do corpo, né? Então, vão ser pessoas que vão tender à estabilidade financeira também, ou se estão em desequilíbrio, vão ser desestabilizados financeiramente, né? Eles vão se tornar rígidos, inflexíveis, com medo de mudança. Eles costumam carregar tudo sozinhos, eles têm dificuldade em pedir ajuda, como se pedir ajuda fosse uma fraqueza. Isso eles têm parecidos com filhos de Ogum. Isso pode levar eles ao esgotamento físico e espiritual. Eles vão ter uma propensão, uma solidão interna, por estarem firmes para os outros, eles esquecem de acolher sua própria fragilidade. E aí, com esse desequilíbrio todo, eles vão somatizar tudo isso com problemas de saúde. Como eles são campos vivos de cura, muitas vezes eles canalizam dores, desequilíbrios para o próprio corpo. Lembrando que isso não é saudável. Isso quer dizer que está em desequilíbrio, né? Precisam aprender a se proteger energeticamente. Saber que o que é do outro fica lá com o outro. E que ajudar o outro não é pegar as coisas ruins dele para você. Isso não é ajuda, isso, na verdade, no fundo, é uma carência, uma necessidade de reconhecimento e afeto disfarçada de ajudar o próximo. Né? E aí eles vão trazer esse caminho. Para curar isso, como é que faz? Praticar o autocuidado como ato sagrado, não como luxo. Buscar Oxum, sua Oxum interna, seu amor próprio, né? Reconhecer que tem limites, parar para descansar, liberar essas memórias, trabalhar a flexibilidade emocional e mental, acolher a sua vulnerabilidade como parte da sabedoria e aprender a se proteger espiritualmente, evitando lugares, ambientes, pessoas que vão drenar essa energia. Né? Se você sabe que você carrega isso, para que é que você vai lá? Ah, mas eu tenho que ir. Né? Você não tem nada, né? Ah, mas o outro vai ficar chateado, triste. Oh, meu Deus, até quando eu vou ficar vivendo a minha vida preocupado se o outro vai ficar chateado ou triste, né? Deixa a pessoa aprender a lidar com a própria chateação, com a própria tristeza, né? E respeita você primeiro, né? Eu só posso respeitar o outro quando eu me respeito primeiro, né? Então, se eu fosse sintetizar aí os filhos de Oboloaê, eles são sustentáculos silenciosos da criação. Eles vão estabilizar o que desintegra, curar com o olhar, restaurar com a sua simples presença. Através das suas dores vai brotar o remédio e no seu silêncio vai habitar a consciência de cura. Cura emocional, física, espiritual. Né? A saudação para o Baluaê. Atotô, Baluaê. A gente cultua Baluaê com velas roxas escuras, roxas e brancas também. Aqui no Água de Iemanjá. Em outros lugares pode ser que cultua de outro jeito, mas eu acredito que Orixá
não liga muito para a cor da vela, né, gente? Então, se não tem roxa, vai branca. Você não vai colocar preta, porque não combina, né? Mas, para o Omulu, não estamos falando de Omulu, mas Omulu, em alguns lugares, a vela preta e branca e vermelha também pode, né? Mas a gente vai falar de Omulu mais para frente. Então, quando a gente fecha esse trono, quando a gente está em equilíbrio com esse trono da evolução, Nanã decanta, Baluaê estabiliza. Nanã purifica a alma, Baluaê estrutura a consciência. Nanã limpa essas águas emocionais, o Baluaê firma as raízes existenciais, né? Um complementa o outro. Tanto é que regem o mesmo trono, né? Não há evolução sem estabilidade. Então, não há Nanã sem o Baluaê. Então, eu não posso evoluir na minha jornada encarnatória se eu não estiver estabilizado aqui dentro do meu corpo físico. Estabilidade emocional, física, espiritual, financeira, de relações interpessoais, né? Estabilidade no geral, né? Não há leveza na vida se eu não transmuto as minhas mágoas, as minhas dores, os meus ressentimentos, né? Não há consciência sem integrar a minha dor, a minha sombra, né? Eu não posso expandir consciencialmente se eu não integrei aquilo que eu trouxe para trabalhar nessa existência, olhar para essas dores aí e, e integrá-las, saber que eu sou, que faz parte de mim e que eu vou ter que aprender a lidar com isso. E que a responsabilidade é única e exclusiva minha, não do outro. Não é do papai, da mamãe, não é do marido, não é dos amigos, não é do sacerdote, não é do guia, não é do Exu, não é da pombagira, não é de ninguém, é minha. Né? Não há florescimento sem raízes profundas. Então, o orixá, o Nanã e o Boloaê vão nos mostrar que a dor é uma passagem e não uma morada. Porque se eu fizer da minha dor uma morada, eu estou transformando ela num sofrimento. Que o passado não é prisão, mas é uma fundação. E que a alma evolui não quando ela se ilumina por fora, mas quando ela amadurece por dentro. Então não adianta eu mostrar para o mundo que eu sou um ser iluminado. Disso nada adianta, né? Todo mundo pode achar que você é um ser iluminado. Eu vou falar assim, eu sou super iluminada. Mas eu falar isso já é um grau de que eu não sou amadurecida, né? Porque se eu sou amadurecida espiritualmente, consciencialmente, eu não preciso me comparar com os outros seres, porque não há comparação. Comparação está na nossa cabeça, está na forma como a gente foi criado, onde um é melhor que o outro, está nessa consciência do Ocidente, nessa educação judaico-cristã em que a gente está tão enraizado, onde a gente fica se comparando um com o outro. Né? A gente não veio aqui para ser perfeito nem santo. Né? Quando esse trono está ativo na minha vida e equilibrado, a minha alma permanece serena, mesmo em tempos difíceis, porque tudo passa, né, gente? Isso vai passar, a alegria vai passar, a tristeza vai passar, não tem como ficar alegre o tempo inteiro. Eu acho que uma pessoa que está alegre o tempo inteiro, ela tem algum problema, né? Alguma dificuldade. Emoções são sentidas e compreendidas e não negadas. O passado se torna sabedoria e não peso. O ser se fortalece, se torna mais consciente de si mesmo e do outro. Quando está em desequilíbrio, nossa vida fica paralisada, estagnada, e a gente vive aquilo que eu sempre falo aqui, padrões repetitivos, inconscientes, né? A gente fica repetindo a mesma história, com contextos diferentes, né? A mesma dor, mas o contexto é outro. As pessoas são outras, mas o gatilho que dói é o mesmo. A alma carrega culpa, medo, trauma, né? Tudo quando está em desequilíbrio. E não consegue integrar. Falta firmeza interior, presença no agora. A chave é obar, é estar presente aqui no agora, né? Então, trabalhar o trono da evolução na sua vida é aceitar seu próprio caminho. É honrar suas cicatrizes como medalhas de sabedoria. É olhar para dentro sem julgamento. É confiar no tempo, nas pausas, nas repetições,
pois tudo serve à grande obra, que é você tornar você mesmo. Você veio aqui, o propósito, lembra? O propósito é você mesmo. E aí, através de eu olhar para mim, eu posso desenvolver um trabalho, seja financeiro ou não, em que eu abranja e promova a melhoria de outras pessoas. Mas isso não vai ser um peso, porque eu não estou fazendo isso por reconhecimento, por carência, para não me sentir abandonado, para não me sentir rejeitado. Eu estou fazendo isso porque eu já integrei as minhas dores, e aí com isso eu posso promover para que outras pessoas e ajudar outras pessoas a integrarem as suas dores também. E aí, uma chave aqui para a gente encerrar, porque eu já passei da hora já, vocês já devem estar dormindo aí. A alma não evolui para ser perfeita. A alma evolui para ser inteira. Você não está quebrado. Você não precisa ser consertado. Você precisa ser integrado. Né? Então, aquilo que a gente coloca para debaixo do tapete é justamente ali que a gente tem que olhar e trazer isso que me dói para o coração e aprender a conviver com isso, para que a partir disso eu trilhe o caminho da evolução. Senão, a gente vai ficar preso ali a vida inteira. E aí eu vou cultuar o Baluaê com pipoca, água mineral, vinho branco, licoroso, flores roxas, né, crisântemo, né, e crisântemo, flores roxas, posso cultuar na minha casa, posso acender vela por orixá, justamente quando eu estiver passando por essas coisas todas. Se libertem dessas coisas que vocês aprenderam ao longo da vida, ou na internet, né, ou em outros lugares que vocês passaram, né. A gente precisa se libertar dessas crendices, né, urgente. Eu acho que o mundo está pedindo por isso. E aí a gente encerra aqui a aula do Trono da Evolução, perguntas, dúvidas, também na cura de Oboloaê no físico também, né, integra esses três, físico, emocional e espiritual. Quando a gente cura, um dia assim a gente vai ter uma conversa dessa, quando a gente cura o emocional, a gente cura o físico e o espiritual, tá? O segredo, a chave são as emoções. Justamente aquilo que o povo não quer. Junto com o preto, deixa eu voltar aqui, junto com o Preto Velhos, isso, o Baluaê, Mulu e Nanã rege a linha de Pretos Velhos. Eu não entendi, esse junto com o Preto Velho seria o quê, Nelma? Nem sei se a Nelma está por aí, hein? Tá. Dúvidas, perguntas, ficou claro? É útil, fez sentido? Foi um monte de baboseiras que a Patrícia falou, né? E a gente precisa se libertar dessas coisas todas que enfiaram na cabeça da gente e trazer consciência para o mundo. Né? Então, vamos cultuar o Baluaê Nanã, acender uma velhinha, pedir para Nanã cuidar da gente. Eu vou encerrando. Ninguém tem dúvida, gente? Você pode falar, escrever. Que aula linda, me emocionei diversas vezes. Obrigada. Gratidão, Maria Eduardo. Gratidão. Era isso mesmo. Se esses orixás estão ligados aos pretos velhos, estão ligados aos pretos velhos. Né? Justamente porque preto velho traz essa cultura ancestral, né, dos negros africanos, que está aí na brasilidade, né? E trazem a sabedoria. E aí aqui tem mais uma, a Paula falou gratidão, foi perfeito, muitos conselhos e lições maravilhosas para cuidarmos de nós e evoluir no momento. Paty falou. Obrigada, Paty, obrigada, gente. Não tem aqui nenhuma dúvida, tá ótimo, excelente aula. Obrigada, Gabriel Desiato. Né? Quando der, volta lá no terreiro. Estamos esperando vocês. Ó, sábado tem gira, gente, a gira de esquerda. Chupa uma gira.
Não sei ainda como é que vai funcionar essa dinâmica aí, né? Porque a gente está com poucos médios de atendimento por enquanto, mas se vai ter só Exu, igual foi da outra vez, vamos ver o que seu Trunqueira fala para mim. Vou parar a gravação aqui, gratidão. Parar a gravação. Parar.